eu sou Suzane Durães. Eu sou Bel Miranda e hoje é a estreia do programa Roda Social, um programa que se propõe a tratar de temas relevantes para a nossa cidade, entrevistas com personalidades e pessoas que realmente fazem a diferença. Nosso primeiro entrevistado é o diretor do Ministério do Meio Ambiente, de área de responsabilidade socioambiental, Geraldo Abreu, que está coordenando a Conferência Nacional do Meio Ambiente, a 4ª edição, que acontecerá do dia 24 ao dia 27 de outubro aqui em Brasília. Geraldinho, que bom ter sua presença aqui no nosso programa, nosso primeiro programa. E eu queria saber qual a sua expectativa, né, com a Conferência Nacional. Eu agradeço a vocês pelo convite e fico lisonjeado de estar inaugurando este primeiro programa. A nossa expectativa com a convocação da 4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente é permitir que a sociedade brasileira possa tratar do tema que é extremamente importante e atual para a nossa realidade brasileira, com um impacto muito grande na área ambiental, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as formas como nós, sociedade, cidadãos, setor privado, setor empresarial, iremos implementá-la para que a nossa situação melhore na gestão de resíduos sólidos no Brasil. E, Geraldinho, essa primeira etapa da conferência já começou, a etapa municipal, né, e a etapa regional? Bem, nós tivemos a convocação por parte do Ministério da 4ª Conferência, fizemos contato com todos os estados para que eles se organizassem para a realização das etapas locais e estamos já percorrendo com consultores, com servidores nossos do Ministério, todos os estados para preparar os processos locais. Nesse caso, o estado é responsável pela formatação da conferência no seu território, se ele vai realizá-la por meio dos municípios ou se vai regionalizar, fazer por consórcio, enfim, caberá ao estado definir o desenho da conferência no estado. É o estado que tem que convocar, né? O estado convoca e nós temos tido uma boa adesão. Todos os estados já se comprometeram com a realização da conferência e a nossa expectativa é muito boa em relação à mobilização que ocorrerá daqui até outubro. E que público que vocês estão esperando, Geraldinho? Toda a sociedade civil. Nós temos um desenho da Comissão Organizadora Nacional que tem representações de comunidades tradicionais, de povos indígenas, de quilombolas, da sociedade civil, das organizações não governamentais, do setor empresarial, dos governos estaduais e dos governos municipais, além do setor empresarial que tem a sua representação também na Comissão Organizadora Nacional. Esse é o nosso público, ou seja, toda a sociedade brasileira. Geraldinho, e a comunidade, as organizações, o empresariado, como é que está a adesão deles à conferência? Muito positiva. Na 3ª conferência nós tivemos diria assim, entre aspas, um boicote do segmento empresarial por alguns problemas que ocorreram durante a realização da 2ª conferência em 2005. Que debateu mudanças climáticas, né? E o Geraldinho? debate em 2007 e 2008 foi de mudanças climáticas e o setor empresarial, de alguma forma, se manifestou resistente a participar daquele momento da conferência. Agora, da convocação da 4ª, a nossa surpresa positiva é que todos os representantes do segmento empresarial se apresentaram para integrarem a Comissão Organizadora Nacional e, em alguns casos, inclusive, nós estamos tendo que fazer alguns acertos para incorporar, dado o excedente em relação à proposta inicial do número de participantes de cada segmento, por uma demanda. Além das vagas, nós vamos ter que buscar ajustes para contemplar a representação do setor empresarial. Nesse
momento agora, nós já temos a Confederação Nacional dos Transportes, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Setor Financeiro, o SEMPRE, que é um conselho empresarial que lida com essa parte da reciclagem. Nós temos demanda também da Confederação Nacional do Comércio e de outra representação empresarial que estão solicitando vaga para integrarem a Comissão Organizadora Nacional. Isso é um ótimo indicador, então. Geraldinho, falando agora da Política Nacional de Resíduos Sólidos, conta pra gente, compartilha com a gente como é que anda a implementação, sobretudo no Distrito Federal, da política. É importante que a gente tenha uma leitura mais aprimorada sobre a gestão de resíduos sólidos no Brasil. A nossa situação é muito ruim, está muito longe daquilo que nós poderíamos considerar razoável. A política em si tramitou no Congresso Nacional por 21 anos, ou seja, teve todo um debate dentro do Congresso Nacional. Depois desse período de 21 anos, ela foi aprovada em 2010, foi sancionada pelo presidente da República e de 2010 até agora, em 2013, o governo federal tomou várias iniciativas no sentido de implementar a política. Ela é bastante complexa, não é algo como possa parecer simplificado. Tem vários instrumentos que precisam estar em curso para que essa política se viabilize. O histórico de gestão de resíduos sólidos no Brasil, como eu disse, é muito ruim. A nossa realidade são de lixões nas principais cidades brasileiras. Nós temos poucos aterros sanitários, nós temos pouca coleta seletiva. Até aqui nós não tínhamos nenhuma responsabilidade do setor produtivo no pós-consumo daqueles produtos que chegam ao mercado, ou seja, o setor produtivo não tinha nenhuma responsabilidade depois que o cidadão usou aquele produto e vai descartá-lo. A política traz essa responsabilidade e esses instrumentos estão sendo colocados em discussão e em elaboração de ações para que eles possam integrar uma gestão que dê conta de nós fazermos todo o processo da gestão de resíduos sólidos de forma integrada e de forma inclusiva. E Geraldinho, existem 2.906 unidades de lixões, é isso? Existem Exato. 2.906 unidades dos lixões. Tem... E a meta é acabar com todos até 2014, isso? A lei trouxe como meta que a partir de agosto de 2014 nós não tenhamos mais disposição final de resíduo em lixões no Brasil. Isso é o que está posto na lei. E como é que fica a questão dos catadores? Os catadores, eles compõem, como eu disse, todo esse processo de implementação da política. Nós discutimos em 2011, por iniciativa do governo federal, conforme previu a lei, nas 5 regiões brasileiras, o Plano Nacional de Implementação da Política. E tivemos alguns diagnósticos elaborados por institutos vinculados ao governo federal, no caso o IPEA, que produziu um diagnóstico dos resíduos no Brasil e daquilo que tem correlação com a gestão desses resíduos. O levantamento preliminar é que nós temos 600 mil pessoas vivendo da catação desse resíduo em todo o Brasil. Na maioria dos casos, essas pessoas são famílias, né? Famílias. Na maioria dos casos, essas pessoas estão em cima dos lixões. Uhum. E na medida em que você prevê, pelo instrumento da lei, que a partir de 2014 você não poderá mais ter disposição em lixão, você terá que buscar formas de incorporar
esses trabalhadores no processo de gestão, ou seja, no processo da coleta seletiva, da separação, da logística reversa, enfim, tem toda uma engenharia de inclusão que o plano prevê, e nós faremos esse debate também na conferência para que as ações sejam integradas e que possam incorporar esse contingente de trabalhadores que hoje vivem dos resíduos no Brasil. Geraldinho, e como é que está a participação dos catadores nesse processo? Nós estamos com a preocupação de primeiro organizar essa participação dos catadores. Dentro do diagnóstico que indicou a presença de aproximadamente 600 mil pessoas envolvidas nessa atividade de catação no Brasil, nós também identificamos um baixo índice de organização desses catadores. Apenas 60 mil estão organizados em cooperativas. Portanto, há um desafio muito grande, e o governo brasileiro trouxe isso para a sua agenda, de buscar organizar esses trabalhadores em cooperativas. Estamos com várias linhas de crédito, de ação, no âmbito do governo federal, no Ministério do Trabalho, para que esses trabalhadores possam se organizar. E o Plano Brasil Sem Miséria, ele estabeleceu como meta até 2014 a organização de 294 mil trabalhadores em cooperativas. E o Plano Nacional que nós discutimos em 2011 prevê que esses 600 mil catadores estejam organizados em cooperativas até 2032, que é o período desse plano que nós discutimos em 2011, que passa a vigorar em 2012. Então, a nossa expectativa é ter esses trabalhadores organizados. Por que isso? Porque com essa dispersão organizativa não ajuda o processo de inclusão. Na medida em que você tem cooperativas, você tem formas de capacitar esses trabalhadores, você tem como estabelecer processos de triagem por galpões, você tem como incentivar via fomento a aquisição de equipamentos, de prensas, de meios de transporte, enfim, essa organização nos permitirá efetivamente contribuir para que esses trabalhadores se organizem e agreguem valor àquela atividade que eles já desenvolvem hoje. Nós entendemos que o modelo atual precisa ser superado. Ninguém no Brasil acha que os trabalhadores devam continuar frequentando esses lixões para tirar dali os resíduos. É preciso criar... Inclusive moram, né, Geraldinho? Moram em vários lixões. Tem toda a questão do gás. Em condições subhumanas. Então é preciso criar as condições para que ao tirá-los desses espaços, você crie um ciclo virtuoso de inclusão social desses trabalhadores, e a organização em cooperativas, a criação de moradias para que essas pessoas possam ter dignidade de moradia, enfim, tem um conjunto de políticas que estão sendo desenvolvidas para a incorporação desse grande contingente que são os catadores na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Geraldinho, já que a gente está falando dos catadores, e eles são milhares, a gente queria conhecer a tua opinião sobre a parceria público-privada, conhecida como a PPP do lixo. Qual é a tua opinião sobre isso, assim? Já que é um tema tão espinhoso e que tem assim, suscitado vários debates, alguns a favor, outros contra. Assim, a gente queria conhecer a tua opinião sobre isso. Não só no DF, Geraldinho, porque tem outras PPPs, né? Aí no Brasil, mas que você desse um panorama aí para a gente explicasse um pouco. Vamos lá então. Primeiro é necessário entender que a titularidade da gestão de resíduos é do município. O que a União trouxe para si? A articulação de uma política nacional que dê conta de acertar
uma gestão de resíduos que nos coloque em outro patamar daquele no qual nós nos encontramos. E algumas questões precisam ser resolvidas. Caso contrário, a política não vai deslanchar. Uma delas é a destinação final do resíduo. Não é porque o prefeito é preguiçoso ou qualquer outra coisa do gênero que ele faz a destinação em lixão. Não é por um desleixo do prefeito. É porque o custo de destinação final não é barato, é caro. E o munícipe ele já tem contas demais a pagar. Então é preciso criar as condições para que essa gestão possa se dar de forma em que os municípios deem conta de pagar. Bem, nós estamos estimulando nessa perspectiva a criação dos consórcios entre municípios, porque na medida em que você estabelece uma escala maior, você pode reduzir o custo. As formas de gestão por parceria público-privada, por consórcios administrativos, em que a própria administração pública faça a execução de toda a atividade, isso é uma prerrogativa do município ou do consórcio em que esse município esteja inserido. Temos aí hoje uma diversidade grande também de alternativas de destinação final. Não é mais apenas aquele modelo mais conhecido de aterro sanitário, onde você tem uma manta de proteção do solo, você despeja o resíduo e cobre com uma camada de terra. Esse é o modelo que até aqui era o modelo mais adequado, em substituição ao lixão. Mas tem outros que estão chegando como alternativas tecnológicas. Qual a melhor forma para cada região? Isso vai ter que ser construído com as populações locais. E aí a conferência cumpre, na minha opinião, um papel importante, porque vai permitir ao cidadão que ao final será quem pagará a conta dessa gestão que nós estamos propondo, para que ele busque a melhor forma de fazer isso no seu território. Nós precisamos reconhecer que o Brasil tem uma característica muito diversificada nas suas diversas regiões e nem sempre um modelo que você instala no sudeste do Brasil é um modelo que possa servir para o norte do Brasil e entre outras regiões também. Então a sociedade vai ter oportunidade de discutir inclusive isso. Quanto ao modelo de gestão, quem faz a gestão também é algo que deve fazer parte dos debates na sociedade. Isso é ótimo. Agora, não tem que haver também audiências públicas, esse diálogo, além da conferência que é esse canal, né, de diálogo, mas na questão da PPP, estão acontecendo em outros estados audiências públicas? Como é que está esse processo? É fundamental que a sociedade cobre dos dirigentes locais essas respostas no que diz respeito a espaço de participação, ao máximo de transparência possível. Nós vivemos um momento no Brasil que esse tema da transparência é essencial. Então não basta o cidadão esperar que o gestor público vá fazer tudo aquilo que ele deseja que faça. É necessário que ele esteja vigilante e cobre espaços de participação para que ele possa dar a sua opinião. E vou a um exemplo. Nós estamos nessa conferência trazendo a modalidade de conferências livres. Nós estamos preparando um curso à distância, onde qualquer coletividade, seja um condomínio residencial, vertical ou horizontal, uma associação de bairro, um condomínio comercial, um shopping center, uma fábrica, uma escola, qualquer
espaço coletivo que queira tratar da gestão de resíduo, eles vão poder fazer conferências livres. Nós teremos esse curso à distância para orientar como fazer um plano de gestão de resíduo para esses espaços, e as pessoas estarão sendo estimuladas a participarem em conferências livres, porque se você, no seu condomínio, onde tem 30, 40 apartamentos, consegue fazer uma conversa e pactuar como é que vocês vão dispor o resíduo seco, molhado, o plástico, o vidro, vocês podem contribuir desta forma para que o município, no seu plano de coleta seletiva, ele absorva essa sua separação do resíduo e possa dar uma destinação adequada, levando aí esse resíduo que você pode separar nesses espaços diretamente para os galpões que estarão recebendo os catadores e poderão fazer o processamento desse resíduo de forma adequada para que nós tenhamos aí um ganho também, além do social, ambiental, na medida em que essa matéria-prima possa retornar à cadeia produtiva. É construir esse ciclo virtuoso onde cada um dê a sua contribuição para que a nossa realidade mude. Isso é ótimo, porque a gente recebe muitos e-mails de amigos, de parceiros que querem fazer algo, mas não sabem como sobre os resíduos sólidos. Estão em condomínios ou mesmo no seu prédio, que querem ter uma atuação proativa, colaborar e não sabem como fazer. Então, se já tiver algo construído nesse sentido, ajuda, né, as pessoas a tomarem algumas atitudes que são importantes no que diz respeito à questão dos resíduos sólidos. Geraldinho, nosso programa já está acabando, mas eu queria que você é um veterano, né, das conferências. Né? Eu tive o prazer de participar da terceira conferência, né? E as conferências, para mim, é uma ferramenta assim, maravilhosa de controle social, né? Que o cidadão tem que usar e abusar, ir lá e participar e defender os seus interesses, porque eu acho que é assim que a gente chega a atingir os nossos objetivos, né? E eu queria que você falasse um pouco da importância dessas conferências. Bem, as conferências abrem exatamente a oportunidade para que o cidadão contribua com a elaboração de políticas públicas e faça também o acompanhamento da sua execução. Em muitos casos, algumas pessoas que são contrários a esse espaço democrático das conferências preferem criticá-la pela sua baixa operacionalidade do ponto de vista dos resultados. Eu afirmo que isso é falso. Nós podemos atestar que as resoluções das conferências, elas têm densidade de implementação e elas passam a mudar a vida no que se relaciona àquelas deliberações construídas com a população. Nesse caso da quarta conferência, nós tivemos na terceira, uma das resoluções era que o governo federal estabelecesse uma estratégia de acompanhamento junto ao Congresso Nacional para a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa foi uma resolução da terceira Conferência Nacional do Meio Ambiente. O governo federal focou nesse objetivo. A conferência aconteceu, a sua plenária final, em 2008. A lei foi aprovada em 2010, foi sancionada pelo presidente e nós estamos em fase de implementação. Então, ela é uma testemunha prática de que as ações, as resoluções das conferências, quando elas são acompanhadas pelo cidadão, quando elas têm conteúdo na sua origem, elas conseguem caminhar e oferecer aquilo que se espera delas. É claro que os processos vão se aperfeiçoando. Nós iniciamos a primeira Conferência Nacional do Meio Ambiente em 2003.
Estamos na 4ª edição. As edições anteriores, elas permitiam um número muito grande de resoluções. Isso acabava dificultando na hora de você operacionalizar. Então, você tinha 500 resoluções. Elas começaram no governo Lula, né? Começaram em 2003, as conferências de meio ambiente. Então, nós tínhamos muitas resoluções e entendemos, já nessa 4ª edição, que a metodologia a ser implementada, ela vai buscar exercitar junto com as pessoas que estiverem na conferência uma capacidade de síntese que nos leve a 5 ações estruturantes sobre cada um dos 4 temas, dos 4 eixos da conferência. Então, nós teremos como resultado 20 ações estruturantes e achamos que essa é uma forma do cidadão também poder, primeiro, exercitar essa capacidade de síntese, de encontro de propostas, de consensos e depois de acompanhar a sua implementação. No caso dessa 4ª conferência, nós teremos como tema central a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas temos 4 eixos. É a produção e consumo sustentáveis. O segundo é geração de emprego e renda. O terceiro é redução dos impactos ambientais gerados pela gestão do resíduo. E o quarto, educação ambiental. Sobre cada um desses eixos, nós teremos 5 ações estruturantes. E tem uma outra inovação ainda, metodológica, que nós experimentaremos e achamos que vai dar muito certo, que é em cada bloco de ações, cada segmento representado na conferência, sociedade civil, setor empresarial e governos federal, estadual e municipal, manifestarão por escrito quais as suas responsabilidades e compromissos para a implementação dessas ações. Ou seja, nós precisamos sair, nós precisamos sair daquele ambiente de que eu delibero e entrego para você fazer. Nós queremos criar um ciclo virtuoso, onde além de discutir, você possa também assumir compromissos com a implementação daquilo que você decide. Essencial. Infelizmente, né, Geraldinho? Esse é um assunto que a gente leva uns 3 programas para a gente desenrolar ele, né? Mas já fica aqui o convite para você voltar outras vezes. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Venha nos visitar aqui na TV Comunitária. Muito grata, Geraldinho, pela aula. São temas importantes que merecem destaque no programa Roda Social. Da parte nossa do governo federal, nós estamos à disposição da TV Comunitária, dos seus ouvintes, e para nós é muito importante que esse diálogo seja permanente e nós possamos convencer e sermos convencidos de que nós estamos no caminho certo e com a população ajudando, certamente nós poderemos mudar muitas das outras realidades que nós temos também no Brasil, não apenas essa de resíduo. Essa é um exemplo, mas com a participação da sociedade nós teremos aí certamente um caminho de sucesso que eu confio e acredito muito nele. Que ótimo. Mais informações sobre a conferência no site do MMA, não é isso, Geraldinho? Exato, é www.mma.gov.br. Gente, até o próximo programa. Contamos com a participação também de vocês, que têm nos assistido, têm nos prestigiado aqui nessa TV tão importante para essa cidade.